Infelizmente, ao que me parece, no estado de São Paulo, ela encontrou um caminho. Se o melhor, eu não sei, mas um caminho. Mas em diversas unidades federadas eu tenho conhecimento. Infelizmente, esse caminho, por mais trilhado que tenha sido, ele termina num beco sem saída, muitas das vezes. Não sei se é falta de vontade política, doutor Marcos Stan, mas é algo que realmente eu lamento profundamente. Não é? Muito bem. É um roteiro longo do Marcos. Veja como o senhor me inspirou. Ontem eu estava... Não me interessa a ninguém se detalhar, eu estava ao mesmo tempo que redigia um habeas corpus, eu tentava preparar meus afarrados. Eu já me perdi dele, mas eu vou continuar no que é essencial. Também os senhores têm tempo, não é? E eu não vou tomar o tempo dos senhores. Aliás, antes de voltar ao roteiro, eu nunca gostei de roteiro, eu nunca seria ator, eu seria aqueles canastrões que improvisariam. Eu conversava com o doutor Marcos Stan sobre a questão dos cargos comissionados. Esse é outro ponto que eu não sabia, que graçava na administração pública hoje, esses consultores de Araque, não é? Em cargos comissionados, e ao tempo em que se segrega procuradores de carreira, seja não da Procuradoria do Estado, porque na verdade são corpos de excelência respeitados, infelizmente ou felizmente, mas procuradores autárquicos estariam ali para bem servir, relegados e segregados em função de comissionados em cargos de confiança que precisam agradar ao governante do momento do plantão. Isso eu não sabia, doutor Marcos, eu vi hoje na nossa caminhada até aquele almoço lauto e agradável, e lamento profundamente. Lamento profundamente como membro de comissão do Conselho Federal da AB, como membro de uma estrutura de procuradoria, de coordenação e chefia, lamento profundamente. Devo dizer que, na verdade, desconhecia esse dado, que na minha percepção é extremamente equivocado e lamentável. Eu espero que a associação possa combater isso por meios jurídicos efetivos. Eu acho que já amadurecemos muito na nossa democracia nesse quadrante para combater esse tipo de cenário. A AGU luta contra isso, eu não sei se conseguiu, mas eu acho que o foco agora é a nossa situação dos procuradores autárquicos e fundacionais. Agora, outro ponto, meus amigos, se os senhores tiverem um pouco de paciência comigo, voltando aos alfarrábios, é a questão da ideia do sistema de confiança criado com o mito da justiça judicial. Eu acho que esse é outro ponto, porque a premissa aqui agora, eu posso reiterar no meio e no final, que em breve chegaremos, a premissa para mim, quando falo de advocacia de Estado, eu não estou falando de procuradoria de Estado só, eu estou falando de procuradorias, não é, agregadas, e aí a gente fala aqui talvez de um misto de possibilidades, mas, acima de tudo, restabelecendo um equívoco histórico, que seria essa diferença, esse abismo remuneratório entre o procurador de Estado e o procurador das autarquias e das fundações. Esse é o primeiro elemento que parece que é absolutamente irrazoável, é absolutamente desproporcional, e eu não tenho absolutamente como entender justificável. Não é? Mas ao lado disso, nessa inserção, e repito, quando fala de advocacia de Estado, estão incluídos procuradores de Estado, procuradores das autarquias e das fundações. Esse sistema de confiança, eu acho que nós temos um trabalho importante para romper. Por quê? Na verdade, nós encaramos esse mito de justiça como a única maneira de se efetivar direitos hoje. Acho que isso era uma demanda reprimida do que nos deu depois de 88. Mas eu tenho visto algumas procuradorias, a própria AGU, lutando de algum modo para desafogar e tentar derrubar esse mito, esse sistema. Eu ouvi uma história, doutor Deus, o senhor me corrija se eu estiver equivocado, com relação à questão de saúde. Eu sei que São Paulo tem uma situação absolutamente distinta, inclusive do ponto de vista orçamentário, não dá para nenhuma unidade da federação competir, mas assim, uma redução absurda com relação a demandas nessa área, que é algo que abarrota os nossos tribunais, com medidas concretas, não é? Para tornar efetiva a prestação de saúde, a parte de fornecimento de medicamentos, que não seja o melhor dos mundos, não estamos ainda... Mas, assim, são medidas efetivamente que não são divulgadas, a população não tem conhecimento desse trabalho que é absolutamente crucial. Se existe algum sinônimo para uma função essencial à justiça, não é apenas estar ali verberando ou canalizando a voz do Estado representado, mas é numa hora em que você, procurador de Estado, consegue criar mecanismos, eu não diria alternativos, doutor Deus, eu acho que isso é efetiva justiça. Não é prestação jurisdicional, porque não temos esse mistério e somos tão importantes quanto, mas é medida concreta de satisfação de justiça. Então esse é um mecanismo que eu acho que é importante fomentar nas procuradorias de Estado. Agora, tem
elemento aqui que eu costumo provocar, não sei se vale a pena, mas até a própria redação da Constituição, quando trata no artigo 132 da Advocacia de Estado, da Procuradoria de Estado e da AGU no 131, a expressão parece que não tem absolutamente nenhuma representatividade, mas a expressão consultoria e assessoramento, na etimologia, na amplitude do conceito, a consultoria dá uma ideia de dependência natural que o assessoramento em si não dá. Bom, para que serve dizer isso? Dizer que a Constituição, inclusive, nos garantiria um concurso com a obrigatoriedade da presença dos advogados do Brasil, que a AGU não tem. Bom, eu não estou aqui para comparar. Olha, veja, constitucionalmente as procuradorias de Estado, então, têm mais prerrogativas, ou seriam mais importantes, ou autônomas, ou independentes. A questão não é essa. É para mostrar que essa Constituição, na verdade, ela tem que ser efetivada de alguma maneira. Eu acho que, na verdade, nós não servimos a governantes de nenhum momento, ou a todos eles. Nós somos, obrigatoriamente, aqueles que nós devemos permitir políticas públicas efetivas, não é? E efetivamente também não olharmos coloração partidária. Agora, com independência, com autonomia, não é? Muito bem. Fui crítico, senhores, desse modelo de organização da AGU. Fui crítico. Cheguei realmente a sustentar a inconstitucionalidade daquele modelo. Mas eu acho, objetivamente, hoje, tratando do nosso cenário das procuradorias autárquicas fundacionais, que a criação da PGF, a Procuradoria-Geral Federal, é um modelo possível, é um modelo viável, de certo modo, simetricamente, e aí os senhores me corrijam, para a realidade da advocacia indireta nos estados. Não sei. Pensei também, evidentemente, dentro da organização de cada estado, a depender da quantidade ou volume dessas carreiras, ou cada um atuando nas originárias funções das suas autarquias ou fundações, ou, em muitos casos, como penso, Yang, me corrija, no estado da Bahia, em que o quadro é reduzido, comparado com o contexto das procuradorias, da Procuradoria-Geral do Estado, poderia tranquilamente ser absorvido pela Procuradoria-Geral do Estado e formar uma estrutura única. Hermenêutica constitucional à parte, eu acho que, na verdade, não há porquê nem como sustentar a inconstitucionalidade desse formato. O Supremo avalizou a realidade concreta da formação desse novo quadro da AGU. E, repito, na época eu entendi inconstitucional, mas analisando com mais detalhes, esmiuçadamente, eu vejo que é um modelo possível, né? Sem se esquecer as peculiaridades locais, regionais, as constituições estaduais, as leis locais, que até, pelo contrário, otimizem, melhorem esse sistema, né? Então, na verdade, meus amigos, eu confesso que na linha de Roberto Carlos eu teria muito a falar aos senhores, mas eu vou ser resumido. Tem 5 minutos, Lang? Nossa, é tempo demais, eu achei que eu já estava estourando aí todos os limites. Olha, eu ainda estou naquela linha do Thomas More, como alguns preferem, ou o próprio Bandeira com sua passagem. Eu tenho essa utopia, eu acredito ainda nessa coesão de estruturas e que as procuradorias efetivamente autárquicas fundacionais passem a compor uma estrutura única efetivamente ao lado das procuradorias de Estado. Eu tenho essa utopia, me permitam assim, né? Agora, eu vou concluir, são 5 minutos, está vendo? Olha, Chilang, eu vou ser mais objetivo. Vou passar ao lado com todo esse bolodório, como diria meu amigo Jorge Amado, que eu não tive a honra de compartilhar, mas que tenho muita admiração e hoje completa aniversário, né? Eu vou encerrar minhas palavras, meus amigos, só com uma estrofezinha de um poema que eu gosto muito. Ela, na verdade, é uma poeta ou poetisa, para quem prefere, chilena, né? É um poema intitulado Raros Tempos, né? Eu fiz uma tradução livre aqui, e ela, além de poetisa ou poeta, é compositora, jornalista e é professora, e chama-se Isabel Lipp, e está exilada na Alemanha desde 83, desde o não saudoso Pinochet, e, na verdade, essa primeira estrofe me leva não a uma perspectiva negativa, como uma vez escrevi um artigo sobre tempos estranhos e alguns cenários em que ministros e ex-presidentes tratavam em questões que tanto me assustaram. Então, esses tempos estranhos aqui, que ela se refere como raros tempos, uma tradução livre, me parece que ela pode ser uma ode, Dr. Chilang, Dr. Nusdeu, Dr. Stamp, a conclamação à união entre as carreiras da advocacia dos entes federados em sentido amplo, né? E essa estrofezinha diz apenas assim, tradução livre, evidentemente: nestes tempos estranhos de aniversários e guerras, de revoluções perdidas e vencedores violentos que arrasam tudo,
Não sei onde pousar meus olhos nestes tempos estranhos, em que vazio colocar a ternura de minhas mãos para construir uma história que ainda seja comum. A nossa história, então, meus senhores, procuradorias em sentido amplo, ainda seja compartilhada e comum, mas comum aqui no sentido especial. Comum no sentido especial de ser trilhada de modo juntos, procuradores autárquicos, fundacionais e procuradores dos estados, né? Como funções essenciais à justiça que todos nós somos, né? Eu acho que está de bom tamanho. Eu agradeço muito ao convite mais uma vez e a paciência de vossas senhorias. Obrigado. Antes de passar a palavra ao nosso eminente secretário da mesa, o Alberto Câmara, eu, como fui chamado à colação aqui pelo meu querido amigo Dr. Bruno de Pinheira, e também quero parabenizar o nosso ilustre palestrante de São Paulo, sobretudo por já haver resolvido pelo menos 90% da situação dos procuradores autárquicos de São Paulo. Quero parabenizar pelo grande trabalho que você teve à frente da PGE. Mas quero dizer, doutor Bruno, o seguinte: essa luta dos procuradores autárquicos da Bahia é antiga. Vossa Excelência talvez ainda não estivesse ingressado nos quadros, mas eu já estava lá por volta de 1977, quando em 79 o nosso procurador-geral, Dr. Paulo Espínola, me chamou com o Dr. Ion Campinho pela Procuradoria da Centralizada e eu pela Procuradoria Descentralizada, para formarmos os quadros dos procuradores autárquicos e os procuradores do Estado, porque os procuradores autárquicos, naquela época, ganhavam, os investimentos eram superiores aos procuradores da Centralizada. E nós formamos um quadro único com os procuradores autárquicos, sim, não havia mais os fundacionais, procuradores autárquicos e os procuradores do Estado. Então, nós ficamos com parte dos investimentos congelados. Futuramente, me pediram para nós criarmos uma coordenadoria na PGE, onde seriam extintas as procuradorias autárquicas, e nós seríamos lotados lá com procuradores autárquicos, com procuradores do Estado, porque naquela época, aliás, a PGE, que foi criada em 66, lá em Salvador da Bahia, todos os procuradores, todos os advogados, assessores jurídicos, assistentes jurídicos, consultores jurídicos do Estado, das autarquias e fundações, foram enquadrados na PGE como procurador do Estado. Antônio Bittencourt, Geraldo Sobral, como presidente da Ordem, Eliette e muitos outros que eu não vou nominar aqui. Então, resultado. E a Procuradoria sempre foi ilustre, Tomás Bacelar, e a Procuradoria sempre foi ilustre. Pois bem, quando o tempo foi passando, nós estávamos percebendo os meios de investimento e tivemos essa sobrevida até 1996, quando o governador, na época, simplesmente criou os subsídios dos procuradores do Estado e deixaram do lado de fora os procuradores autárquicos, e naquela época já havia os fundacionais, porque os anos se passaram, era 96, já havia as fundações também, e resultado, porque antes as fundações foram transformadas em autarquia. Daí diante surgiram outras fundações. Aí tivemos os procuradores autárquicos e fundacionais, e nos deixaram lá de fora. E deixaram de fora também os procuradores da Fazenda, do Estado, e naquela época não integravam ainda a PGE. Os procuradores do Estado, os procuradores da Fazenda do Estado fizeram uma emenda, e nós fomos juntamente com eles na emenda, e o governador do Estado simplesmente nos tirou e deixou os procuradores da Fazenda com os mesmos direitos e deveres dos procuradores da administração direta. O que ocorreu com isso? Nós fomos prejudicados de 96 para cá. E nós tivemos N batalhas. Eu devo dizer a Vossa Excelência que a Constituição é de 88, e eu era juiz do Tribunal Regional Eleitoral em 83. Eu ocupei meus 2 biênios até 87, porque houve um intervalo apenas para ser reconduzido. Naquela oportunidade, eu fui nomeado pelo presidente Sarney, fui indicado para compor, eu era o primeiro juiz da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho, juiz togado, hoje com a denominação de desembargador. Resultado, não aceitei tanto lei daquele cargo público, porque nós percebíamos os meus investimentos. E tinha a minha advocacia privada, então eu não iria perder minha advocacia e o status de juiz federal para juiz do TRE, e ainda professor de algumas faculdades. Pois bem, essa fase passou e nós fomos prejudicados. Lutamos juntos N vezes. N projetos foram feitos. E por último, eu disse ao Arte Torino que não iria mais participar de nada, porque cansei. Eu tenho minha advocacia, eu sou professor de faculdade e ia continuar até a minha aposentação. E sou um decano, é por isso que estou falando. Hoje eu estou com 45 anos fazendo de Estado. Pois bem, e a esta altura não me sinto mais, me sinto confortável para dizer aquilo que penso. Ocorre, eminente doutor Bruno, Vossa Excelência foi maravilhoso.
As palavras de Vossa Excelência é o que nós gostaríamos de ouvir do Procurador-Geral do Estado. Só que ele não foi verdadeiro conosco. Ele nos apresentou, e isso eu disse publicamente a ele, quando Vossa Excelência esteve lá em Salvador, ele estava na mesa, e eu disse a ele apresentou um projeto, nós acolhemos o projeto dele na íntegra, também ele estava presente, nós acolhemos o projeto na íntegra, e ele realmente depois foi apoiado pela associação, que eu inclusive ocupei por muitos anos, a associação APEB, dos Procuradores do Estado da Bahia, Edson Duarte, que era conosco, dos Procuradores autárquicos, foi vice-presidente inclusive, a APEB simplesmente entendeu que não podia ser assim, aí foi, que não tinha legitimidade, repita-se, quem conhece a Constituição como professor aqui, ela não tinha legitimidade para propor isso, mas propôs para a associação e o Procurador-Geral para evitar um conflito. Isso aqui retirou a emenda, retirou o projeto de lei. E esse projeto de lei simplesmente nós íamos para a PGE, cada um continuaria com a denominação de procurador jurídico, que lá na Bahia nós passamos de procurador autárquico por lei para procurador jurídico, continuaríamos com procurador jurídico para a sociedade civil das autarquias. Há exemplo similar do que ocorre com a AGU. A AGU tem 4 segmentos. Os procuradores federais, os antigos autárquicos, os procuradores do Banco Central, que foram os únicos que ficaram fora, ficaram com denominação própria na AGU, os procuradores da Fazenda Nacional e os advogados da União. 4 categorias são incluídas no segmento da AGU. Então, aí nós estaríamos ao lado dos nossos colegas, que não teriam o nome de procurador de Estado, e nós, procurador jurídico. Perfeito, não tinha lugar. Ele simplesmente tirou e nos prometeu uma outra emenda. Essa é uma outra lei, outro projeto. Esse outro projeto saiu. E naquela oportunidade que o presidente esteve lá, vocês estiveram na mesa, eu disse, Vossa Excelência te retirou e Vossa Excelência não vai mais uma vez cumprir. Eu estava na plateia, não pedi para a mesa, propositadamente, para poder fazer essa intervenção. Não, nós vamos fazer. Isso parece que foi em setembro, outubro, não me recordo. Outubro, não foi? Foi bem. Ele disse que ia mandar em janeiro. Janeiro não foi, fevereiro não foi, disse que em março não foi, maio não foi, passou o ano e não foi. E nós não acreditamos mais. Eu sei que os lances de Vossa Excelência são muito maiores. Vossa Excelência terminará, sem dúvida nenhuma, no Superior Tribunal de Justiça, que é realmente um marco e um trabalho de Vossa Excelência. Vossa Excelência já foi terminado e continuará assim. Mas se Vossa Excelência nos der a oportunidade de ocupar a PGE, talvez Vossa Excelência venha solucionar o problema dos meus colegas. Eu digo dos meus colegas porque eu não tenho mais esperança. A minha esperança, no meu imposto de renda, minha ocupação principal. Eu não digo que sou procurador, advogado, que é onde eu ganho dinheiro. Como procurador realmente autárquico, eu tenho prazer de ser, eu não escondo a categoria, eu não escondo o meu cargo público, tenho orgulho de ser, mas infelizmente nós não somos bem quistos, bem olhados pelos nossos colegas lá centralizados. Não digo, doutor Bruno, que sejam todos, porque Vossa Excelência mesmo é o que demonstrou ali que está do nosso lado. Aliás, eu digo a Vossa Excelência que eu tenho excelentes amigos, ex-alunos meus, que estão lá e jamais fariam isso. Eu me perdoe a expressão que nós costumamos usar, pelo menos na Bahia. Seria uma lata de caranguejo, com 2 caranguejos fazendo aquele barulho terrível. É o que existe lá, na PGE. São poucos caranguejos que fazem aquele barulho. Não fosse isso, nós já estaríamos lá. É uma vergonha, é um absurdo, porque nós temos a especializada, eu hoje sou procurador de um órgão ambiental, que é o IMA. Nós estamos lá no órgão recebendo 200, 300 processos ambientais, o governo está pressionando, nós éramos 10 procuradores, a lei previa 20 procuradores, nunca foram providos outros 10, hoje em dia nós estamos trabalhando com 3. Isso é uma perversidade, quem está ocupando hoje a chefia, eu já tenho estabilidade, não quero mais ser, fui convidado pelo Procurador-Geral para ocupar diversas chefias, nunca aceitei mais nenhuma, adquiri a estabilidade do IAPSEB, o que eu substituí Edson Duaia, ilustre criminalista da Bahia. Pois bem, então, nessa situação, nós estamos cada vez pior e com 3 procuradores, não se faz um na chefia, eu que fico na parte administrativa e outro colega na parte ambiental. Não fazemos nada. Sabe o que é que se fez para resolver? Simplesmente o nosso procurador-chefe começou a contratar estagiários de direito para fazer as suas vezes. Eles querem nos esmagar para extinguir a carteira. Isso é perversidade, isso é não encarar a realidade. Felizmente, nós temos uma ação no Supremo Tribunal Federal, nós, pelo menos uma pequena categoria lá, estamos sobrevivendo, estamos ganhando essa ação, ganhamos na Bahia, estamos também com êxito no Supremo, e acho que teremos êxito lá, mas o resto realmente seguramente não terá. Eu não vou ocupar o tempo, porque eu não sou palestrante, se fosse, eu traria aqui realmente uma palestra para ilustrar bem a nossa situação, mas não sou, então eu parabenizo a meus ilustres palestrantes, vou passar a palavra aqui ao nosso doutor Alberto Gama para proceder
a leitura das perguntas que foram propostas. Muito obrigado aos colegas que me ouviram. Bem, boa tarde. Nós vamos iniciar agora as perguntas e respostas, né? E eu me sinto honrado de estar sentado nessa mesa. Registro que o doutor Bruno, Sérgio e Marcos vão ficar guardados na minha memória, porque particularmente é a primeira vez. Muito provavelmente devo já estar ficando ruborizado, né? E não só na estatura, mas também na cultura jurídica também me sinto pequeno. E, bem, como ainda não chegou as perguntas, eu gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação. Doutor Sérgio, eu sou do Espírito Santo, né? Eu sou advogado, né? A essência é a advocacia pública, da Previdência do Estado. Nós, infelizmente, salvo a nossa Previdência, a nossa autarquia e a junta comercial, que no caso ela segue o modelo federal do Banco Central, a gente ainda é a única autarquia que tem ainda uma consideração maior dentro do Estado. Tem outros colegas que também de suma importância, que trabalham no Instituto de Defesa Florestal, Meio Ambiente, enfim, uma série de gamas, mas nós nos sentimos tanto quanto o senhor lá no Estado. E eu gostaria de fazer uma colocação aqui, de fazer uma pergunta para os dois doutores e também para o doutor, porque eu, dentro dos meus parcos conhecimentos, começo a perceber que no Brasil a gente só acredita se nós lermos, se tiver escrito. Há uma PEC, a PEC 39 de 2012, que visa, como foi dito aqui em outras oportunidades, só clarear, fazer aquela inclusão dos advogados, das autarquias e fundações públicas no artigo 132. Acontece que essa colocação, né, e salvo engano, os doutores que são especialistas nesse assunto, seria uma interpretação natural, não precisaria sequer fazer parte, mas nós precisamos ler para crer. E no Espírito Santo se fez uma interpretação, aqui não texto nenhum comentário a respeito do fim, se houve dolo, culpa, enfim. Mas houve um entendimento da própria DGE, da própria Procuradoria